vai tu e faze o mesmo. É isso que devemos guardar sempre em nosso coração, cada vez que nós lemos o Evangelho. O Evangelho que foi escrito não para nossa informação, para termos mais conhecimento, mais cultura. Não é para memorizar apenas e transmitir pela memória, pela palavra, aos nossos irmãos. Mas a palavra de Deus é como uma semente que deve cair na terra de nossa mente e do nosso coração para produzir muitos frutos, começando por nós mesmos, não apenas usando a palavra para aplicar à vida dos outros, mas usar a palavra de Deus primeiro para nós mesmos, olhando para dentro de nós e fazendo com que esta palavra possa nos transfigurar, nos transformar. Vivemos hoje num tempo de tanta correria, tanta preocupação, tantas tarefas, obrigações a cumprir, que às vezes não temos tempo para entrar dentro de nós mesmos, fazer esta viagem ao nosso interior, para assimilar a palavra de Deus, como Maria fazia. Ouvia a palavra de Deus, ouvia seu filho falando, pregando, anunciando, levando a mensagem às pessoas, mas ela ouvia a palavra e meditava e contemplava esta palavra no seu coração. Por isso Jesus está dizendo aqui a este homem, professor da lei, mestre da lei, que foi perguntar a Jesus, entre tantas leis que tem a Bíblia, mais de 360 leis, então ele foi perguntar qual a mais importante, qual é a lei que deve ser o centro da minha vida. Ele perguntou de uma forma muito diferente, mas Jesus respondeu: você sabe muito bem qual é a lei mais importante. Como nós todos sabemos a lei, mas temos dificuldade de praticar. A maioria das nossas dificuldades, dos nossos pecados, está no relacionamento com os nossos irmãos. Temos dificuldades de aceitar o outro como ele é. Queremos que ele seja como nós, que ele pense como nós, que ele faça as coisas à nossa maneira, do mesmo jeito que nós fazemos. Aí vem então a dificuldade, a intolerância, a dificuldade de aceitar o outro como é, a dificuldade de aceitar a nós mesmos como nós somos. Quem olha os nossos defeitos, quem vê mais os nossos defeitos, são as outras pessoas. Então, nós temos que também aceitar o que os outros nos dizem. Claro que precisamos falar aos outros, corrigir os outros com tolerância, com paciência, não levantando a nossa voz, não querendo corrigir e modificar o outro, mas apresentando ao outro uma forma de viver melhor a vida que ele está vivendo. Assim como nós olhamos para nós, devemos olhar para os outros. Então aqui está esta história que nós conhecemos muito bem. Jesus quis explicar como viver este grande mandamento. Um só mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. Amar ao próximo é também amar a Deus. Faze isto e viverás, ou seja, e serás muito feliz. Capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. Jesus vai perguntar a cada um de nós no final de nossa vida: eu estava com fome e você me deu de comer, fez alguma coisa por mim. Estava com sede, estava no cárcere, estava doente, estava na clínica de repouso, estava caído no chão numa estrada ou numa esquina, e você fez alguma coisa por mim. Que maravilha! Nós vemos tantas pessoas fazendo bem.
Aqui na cidade de Campinas, a gente sabe que existem muitos moradores de rua. E há pessoas que fazem uma escala para ir dar uma sopa, um café da manhã para essas pessoas. Parece que essas pessoas não têm nada para fazer, né? Vão lá levar sopa para esses moradores de rua. Parece que não tem nada que fazer, né? Então, às vezes, a gente tem que parar o nosso serviço, o nosso trabalho. Nesta semana mesmo, um casal me convidou para passar uma tarde com as crianças de uma creche. Ela queria comemorar a morte do seu filho, este anjinho que agora está no céu. E ela não foi lá para lamentar. Ela foi lá para fazer o bem para essas criancinhas de 2, 3 anos. Passei a tarde, eu estou aqui cheio de trabalho por causa da jornada missionária, muito para escrever e para fazer na paróquia, mas eu parei tudo. Ela me deu a chance, a oportunidade de fazer uma obra de misericórdia, e eu vou me negar a fazer isto, fazer o bem a mim mesmo? Fazer uma obra de misericórdia, são 14 obras de misericórdia, e essa é uma delas, visitar os doentes, os pobres, os abandonados, os esquecidos. São crianças de creche, bem abandonadas, nem imagine como é isso. E que trabalho bonito. Mas, às vezes, a gente parece que não tem tempo de fazer o bem ao próximo. E para fazer o bem, é preciso mesmo parar um pouco, deixar um pouco as nossas coisinhas de lado, as nossas preocupações, tarefas, e tudo aquilo que a gente precisa fazer. Mas para fazer o bem, é preciso também deixar as coisas de lado. Devemos agradecer essas pessoas que batem a porta da nossa casa, que nos pedem ajuda, porque estão dando uma oportunidade para a gente praticar o bem, fazer obra de misericórdia. Devia agradecer essas pessoas. Muito obrigado que você me chamou para fazer uma visita. Que bom, agora eu posso fazer o bem, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Então, Jesus está nos dizendo, aproxime-se do seu irmão. Faça com que o irmão seja o seu próximo. Faça com que o seu irmão esteja bem pertinho de você. Aproxime-se dele. O sacerdote, o seminarista aqui, o levita, passaram adiante, não se fizeram próximos. Passaram adiante, não tenho nada a ver com ele. E passaram adiante, foram se distanciando deste irmão. Aquele samaritano, aquele estrangeiro, aquele que nem conhecia este homem que foi assaltado ali no meio do caminho, ele vai se aproximar, vai se abaixar, descer da sua montaria e vai ajudar, levar e até ficar na pensão com aquele homem, para que veja a sua recuperação. Vamos rezar, pedir ao nosso Deus para que mude o nosso coração, transforme o nosso coração e nos ajude a ser próximos de todos os nossos irmãos. Amém.